Meu nome é Fernando, eu sou professor de História e de Geografia da Rede Municipal de São Vicente, portanto ligado a essa mesma Secretaria de Educação. Esta é a nossa última aula sobre a Grécia. É a última aula, infelizmente, né? Nosso tempo é exíguo, é um tempo curto, tanto para vocês alunos como para nós professores, é um tempo curto e não podemos falar sobre tudo, sobre todas as coisas. Se bem que, de minha parte, eu gostaria de falar mais sobre a Grécia. Mas, como disse, o tempo é exíguo. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre Alexandre o Grande e também do legado que a Grécia Antiga legou para o mundo ocidental. Lembrando que nós somos ocidentais. Tá? Então, Alexandre o Grande, ele nasceu na Macedônia, que fazia parte da Grécia, uma cidade-estado. Os macedônios também falavam grego. Seu pai, Filipe II, tinha o desejo de governar toda a Grécia, constituir um império grego. Ele conseguiu, mas ele faleceu em 336. Seu filho assumiu o trono com 20 anos de idade. E a partir de 332 até o ano 323, portanto 9 anos, ele passou em expedições, em incursões militares para conquistar o mundo antigo. E Alexandre, por onde passava, fundava cidades com seu nome. A mais famosa das cidades é Alexandria, do Egito. Mas existem outras Alexandrias, ou Alexandrópolis, fundadas por Alexandre. Então você vai encontrar uma cidade na Turquia com o nome de Alexandre, 3 cidades fundadas no atual Afeganistão com o nome de Alexandre. Então existiram cerca de 21 cidades com o nome de Alexandre, ou Alexandria, para ser mais preciso. E também ele fundou uma cidade em homenagem ao seu cavalo Bucéfalo. Tá? Então Alexandre o Grande foi um grande estrategista, um grande general, morreu com 33 anos de idade, nasceu em Macedônia no ano 356 a.C. e morreu no ano 323 a.C. Portanto, morreu com 33 anos, morreu na Babilônia, provavelmente de disenteria, tal. Alguns ventilam que ele foi envenenado porque seus generais estavam insatisfeitos com ele. Quando Alexandre morreu, o seu império praticamente foi rasgado ao meio, e seus generais, os diádocos, eles queriam dominar o mundo, então disputaram o poder. Então, praticamente, 2 grandes famílias dominaram o mundo antigo. Em Antioquia, na Síria, você tem a dinastia dos Seleucidas, e no Egito você vai ter a dinastia dos Ptolomeus, a dinastia ptolomaica, dinastia da qual Cleópatra fazia parte, era descendente dos Ptolomeus. E graças a Alexandre o Grande, a língua grega se tornou o veículo do mundo antigo. Prova disso que o Novo Testamento foi escrito todo em grego, porque era o veículo da época, a língua que todo mundo entendia era o grego, era o inglês da época. Então, quem quisesse ser entendido no mundo antigo, estudava grego e escrevia em grego. E esse foi um dos legados de Alexandre, a levar a cultura grega para o mundo antigo. E ele conseguiu fundir a cultura oriental com a cultura ocidental. Ele tinha uma ideia de mesclar culturas. Na verdade, seus generais não gostavam disso, achavam que os gregos eram superiores e que eles tinham que dominar, e enfim. Meio que tentaram destruir esse sonho de Alexandre. Alexandre, ele enviou também para seu mestre Aristóteles muitas espécies de animais empalhados, conchas, e enviou muito material, inclusive escritos, para Aristóteles, que foi seu mestre na adolescência.
Diga-se de passagem que Aristóteles foi o maior filósofo de todos os tempos, se não é que ele foi o maior, né? Se ele não foi o maior, mas foi um dos maiores filósofos de todos os tempos. Aristóteles ele era um polímata. O que é um polímata? Polímata é aquela pessoa que sabe de tudo, escreve sobre tudo, sobre matemática, sobre geometria, sobre biologia, filosofia, política, economia. E Aristóteles escreveu sobre tudo. Inclusive, ele é um grande sistematizador da lógica. Existe uma obra chamada Organon, que é um conjunto de livros de Aristóteles ensinando a pensar, a raciocinar logicamente. Raciocinar sem falhas, lógica. Tá? E essa obra ela existe até hoje, né? O Organon. E agora sim nós vamos falar sobre o legado, né? O que nós ocidentais herdamos da Grécia Antiga. Nós herdamos o melhor da literatura grega, né? Nós herdamos a Ilíada e a Odisseia de Homero, que fala da guerra de Troia, que é a Ilíada, e a Odisseia, que fala do retorno de Ulisses, ou Odisseus, que é o nome grego, desse soldado que participou na Guerra de Troia, que ficou 21 anos longe de sua casa, que é esse livro aqui, né? Odisseia, e esse livro aqui é uma edição bilíngue, né? Grego e português, tá? No original grego e também tá em português, que é a tradução, como vocês podem ver aí, ó. E a Grécia nos legou o teatro, né? Drama. No drama você vai ter Ésquilo, você vai ter Eurípides. Herdamos a comédia com Aristófanes. Herdamos a gramática. A gramática é uma criação grega. Herdamos a democracia, só que a democracia grega não é a democracia nossa. A democracia grega é uma democracia direta, onde todo mundo participava, todo mundo votava, todo mundo decidia. Não era uma democracia perfeita, mas era o que melhor se podia ter para a época. Inclusive, essa democracia grega ela supera a nossa democracia, porque a nossa democracia é indireta. Nós votamos para escolher deputados, vereadores que vão representar nossos interesses. Quer dizer, nós achamos que eles representam nossos interesses e nem sempre isso ocorre. Mas na Grécia Antiga não tinha essa mediação. A pessoa ia lá, votava, expunha sua opinião e todos votavam na opinião que mais lhes apetecia, que lhes era mais conforme o seu gosto. Né? Essa é a democracia direta da Grécia. Por causa da época, né? E a gente não pode fazer um anacronismo. O que é um anacronismo? Julgar o mundo antigo com os olhos de hoje. Naquela época, mulheres não podiam votar, né? Escravos não podiam votar, gente pobre não podia votar, estrangeiros não podiam votar, e eram impedimentos, mas fazia parte daquela cultura, daquela época, né? Mas, mesmo assim, a democracia grega, que é uma democracia direta, ela ainda consegue ser melhor do que a nossa democracia nos dias atuais. Isso é um juízo de valor. Eu já falei para vocês de juízo de valor no vídeo, faz tempo, né? Só para lembrar, juízo de valor é dizer se algo é bom ou ruim. Então, eu fiz um juízo de valor dizendo que a nossa democracia, essa, é inferior à democracia da Grécia Antiga. Então, nós herdamos ainda da Grécia, né, da gramática, a ciência, né? A ciência experimental ou empírica também herdamos da Grécia. E vou terminar com dois exemplos, né? Onde Aristarco de Samos, que morreu no ano 230 a.C., portanto século 3 a.C., Aristarco de Samos, grava esse nome, tá? Porque vai estar na atividade de vocês. Aristarco de Samos disse que em 230 a.C.,
né? 230 foi o ano que ele morreu. Então, no século III a.C., Aristarco disse que a Terra girava em torno do Sol, tá? Ou seja, ele antecedeu Copérnico em vários séculos, com a tese do heliocentrismo. Já no século III a.C., sem telescópios, sem nada, ele sabia que a Terra girava ao redor do Sol. E agora nós temos um outro pensador que foi bibliotecário de Alexandria, Erastóstenes, que nasceu em Cirene. E ele, como bibliotecário, ele leu muitos livros da biblioteca de Alexandria, e ele soube que no solstício de verão, na cidade de Siena, hoje Assuã, lá no Egito, quando era o solstício, o sol estava tipo no zênite, né, a pino, num poço dava para ver ali o reflexo do sol, né, batendo a pino. E só que na cidade onde ele estava, em Alexandria, não acontecia porque o zênite do sol não estava no mesmo ângulo, né? Sabe, ângulo, não estava no mesmo ângulo. Então ele contratou um homem para andar até Siena, que sabe, dava muitos e muitos e muitos e muitos quilômetros de Alexandria. É muita coisa, não é muita coisa. Não me lembro agora, mas é como se você saísse de São Vicente, fosse a pé até Campinas ou até mais longe ainda. E esse homem foi andando, contando, né, os passos. E quando chegou no solstício, ele pôde comparar, né? Ele pôs um marco lá e um marco em Alexandria, em Siena, em Alexandria, para ver se aquele manuscrito que ele leu dizia a verdade. E no manuscrito parecia que o raio do sol bateu lá numa estela e bateu na outra cidade lá em Siena. E a sombra não era a mesma. Porque Erastóstenes disse, se a sombra da luz nessas estelas, nesses postes, fosse a mesma, no mesmo horário, significa que a Terra era plana. Mas como a sombra de uma estela, né, de um poste e de outro poste, a sombra variava, isso na mesma hora, significa que a Terra tem uma curvatura, que a Terra é curva, ou seja, que a Terra é redonda. E ele descobriu sem instrumento nenhum, sabe, sem computador, sem internet, sem telescópio, sem luneta, ele descobriu que a Terra tem uma curvatura. Ele chegou bem próximo ao número da curvatura real da Terra. Erastóstenes, que morreu no ano 194 a.C., século II. Então, para vocês verem, né, como os gregos nos ajudaram e que nós até hoje temos esse legado da Grécia Antiga, seja na literatura, no teatro, seja no próprio direito, que temos o justnaturalismo. O justnaturalismo é uma parte do direito que diz que o homem tem uma lei inscrita no coração por uma divindade, e essa tese depois vai ser usada pela Igreja Católica e também por advogados que defendem o justnaturalismo. Então nós temos muitas coisas, nós somos devedores, o mundo ocidental é devedor da Grécia Antiga, seja no teatro, drama, comédia, gramática, lógica, matemática, nas invenções, na ciência empírica, na astronomia, na geografia, enfim, na história, nós somos devedores da Grécia Antiga. E é isso que eu queria falar para vocês, e na próxima aula nós vamos falar sobre Roma. Façam as atividades e estudem, revejam este vídeo, porque as atividades vão ser baseadas neste vídeo, tá? Muito obrigado por sua audiência e até a próxima aula.